Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Continuidade à nossa série Fundamentos, que lançamos debaixo do nosso tema anual, Enraizados e Edificados em Cristo. Este é o tema para o ano de 2026 e todo primeiro domingo do mês, tanto na celebração diurna quanto na celebração noturna, nós temos a oportunidade de nos debruçarmos diante da palavra de Deus e buscarmos nesta santa palavra instruções para as nossas vidas. E o que temos descoberto é que este primeiro livro da Bíblia, o Bereshit, que é exatamente a expressão hebraica para o início, os começos, ele trata algo maior do que simplesmente a origem do mundo. Quando nos debruçamos sobre o livro do Gênesis, nós vamos aprendendo sobre quem Deus é, sobre quem nós somos. Aprendemos por que o mundo está ferido, por que o mundo está marcado pelo pecado. E mais do que isso, nós vamos aprendendo para onde Deus está nos conduzindo na história. E nas mensagens proferidas até aqui, nós vimos e aprendemos sobre o Deus que cria. Nós tivemos a oportunidade de lançar os nossos olhares sobre nós mesmos e sermos lembrados de que, enquanto seres humanos, nós carregamos em nós a imagem de Deus. Aprendemos que a nossa primeira porção de terra e de casa na existência, a partir dos nossos primeiros pais, ali no jardim, aquele ambiente era um ambiente de vocação. Mas, ao mesmo tempo, ali era um ambiente marcado por um limite de cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Um ambiente que foi marcado pelo pecado, pela arrogância, pela autossuficiência humana de olhar para Deus e decidir viver sem Deus. Olhar para a fonte da vida e decidir viver sem a fonte da vida. E o que a queda nos revela quando lemos o livro do Gênesis é essa prepotência humana de trocar de trono. Por consequência disso, vem sobre nós a vergonha, que nos coloca em fuga, nos leva a esconder. Mas, de repente, mesmo escondidos, atrás de uma moita, o pecado vai e bate à porta. E na última mensagem desta série, aprendemos que esse pecado que vem e marca a nossa identidade humana, ele dá as suas caras de diversas formas, e a primeira maneira que esse pecado dá as suas caras depois da expulsão daquela família do Éden é por meio da violência, da crueldade, da maldade entre dois irmãos. Até que então chegamos hoje no capítulo 5 do livro do Gênesis, que quero, junto com você, ler e entender o que Deus tem para nós, especialmente neste tempo em que estamos sendo convidados a não apenas enraizar, mas edificar as nossas vidas em Cristo Jesus. E aqueles que já se entregaram à jornada de leitura bíblica, certamente passaram pelo livro do Gênesis. E quando chegaram no capítulo 5 do livro do Gênesis, ficou um pouco assustado, porque nós temos neste capítulo uma lista de genealogia. É uma lista de nomes antigos, uma lista que vai revelando diante de nós idades longas. Pessoas que foram longevas sobre a face da terra. Mas, ao mesmo tempo, o capítulo, por ser um capítulo de genealogia, de nomes e idades, se torna um capítulo marcado por repetições. Mas quando a gente se entrega a oferecer ao capítulo 5 um novo olhar, nós vamos perceber que ele trata mais do que isso. Porque o que o capítulo 5 entrega a nós é o retrato da humanidade fora do jardim. Veja como começa o capítulo 5, verso 1 e 2,
que leio na Nova Versão Internacional. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou. Perceba que, mesmo depois da queda, mesmo depois da atrocidade que marca a atitude de Caim, tomar a decisão de matar o seu irmão, o texto nos volta à imagem de Deus. E isso tem que estar destacado nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque o capítulo 3 mostra o pecado que marca a humanidade, que fere a humanidade. Mas aquele pecado que marca e fere a humanidade, ele não apagou a dignidade da humanidade. Ou seja, a queda distorce a nossa imagem, mas a queda não destrói o nosso valor como criaturas, obra-prima da mão de Deus. Você e eu continuamos sendo essa obra realizada com amor, com carinho, com intencionalidade por Deus. Você não é fruto de um acidente. Você foi projetado por Deus, formado por Deus. Você, por conta disso, é chamado por Deus, convocado a ser responsável por sua vida, por sua história, por sua jornada diante do seu Pai Celestial. Essa é uma das coisas que, desde os primeiros dias de consciência e racionalidade do meu filho, eu ensino para ele. Filho, nós vivemos, nos movemos e existimos diante de Deus. Portanto, tudo que realizarmos tem que ser realizado com essa consciência de que estamos diante dos olhos de Deus, para que tudo aquilo que realizarmos seja realizado como uma expressão de gratidão, louvor e glória a esse Deus. E quando tomamos consciência disso, de que não somos fruto do acaso, de que somos obra-prima das mãos do Senhor, nós precisamos, por consequência, entender que ninguém pode ser tratado como qualquer. Ninguém na nossa relação fraterna, humana, pode ser tratado como descartável. Nem o fraco diante das nossas forças, nem o idoso diante da nossa juventude, nem quem fracassou diante das nossas vitórias, nem quem, por conta das suas decisões, tem carregado histórias marcadas por sofrimento. Nós precisamos entender e, sobretudo, lembrarmos dia a dia que o pecado pode, sim, deformar muita coisa, mas o pecado não dá a você e não dá a mim autorização para desprezar aquilo que Deus criou com dignidade. Todo ser humano sobre a face da terra é criatura de Deus. Se tivermos essa consciência, muita coisa vai mudar na nossa vida, na nossa jornada e muito especialmente na vida e na história daqueles que convivem conosco. Mas o texto continua. O verso 3 diz que aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Aqui está a atenção do capítulo. Por que a atenção do capítulo? Porque o que o capítulo 5 está dizendo para nós é que somos imagem de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos também filhos de Adão. Em Gênesis capítulo de número 5, a humanidade ela está de frente a duas marcas que lhe definem. A dignidade da imagem de Deus, porque fomos feitos à imagem e à semelhança dele, mas ao mesmo tempo o outro lado da moeda nos caracteriza como uma tragédia decorrente da nossa descendência e da nossa ligação genética com o nosso pai, primeiro Adão. Então, em resumo, nós carregamos dignidade, mas nós também carregamos ruptura. Dignidade porque nós fomos feitos por Deus e ruptura porque nós desafiamos Deus.
De forma arrogante, olhamos para Deus enquanto humanidade e decidimos viver sem Ele. Ruptura. Nós rompemos com a fonte da vida. Ao mesmo tempo, também carregamos em nós o sopro de Deus. É o que nos faz, inclusive, estar aqui nesta manhã. Mas a despeito de haver em nós o fôlego de Deus, nós vivemos fora do jardim. Nós vivemos fora do primeiro plano de Deus. Nós, hoje, você e eu, trafegamos e pisamos sobre uma terra ferida. E se tem uma das coisas que o capítulo 5, e depois eu te convido a lê-lo e perceber isso, é que ele vai repetindo uma frase como que se ela soasse como um sino fúnebre. Depois de fazer a menção de alguém que viveu, teve filhos, o que vai sendo repetido no capítulo 5 é a declaração universal sobre a existência. E morreu. E morreu. Adão viveu, Adão gerou filhos e morreu. Sete viveu, gerou filhos e morreu. Enom viveu, gerou filhos e morreu. E aí você vai passar pelo menos alguns bons minutos lendo fulano que viveu, gerou filhos e morreu. Cicrano que viveu, gerou filhos e morreu. São vidas marcadas por uma longevidade existencial sobre a face da terra. Nomes que são destacados por conta da sua identidade, por conta da sua história familiar. Cada clã, cada jornada empreendida é alcançada pelo mesmo refrão ao final. E morreu. O que Gênesis 5 está fazendo é revelando a nós que a palavra declarada por Deus lá no capítulo 3 sobre Adão e sobre Eva está se cumprindo. E se cumpre porque fora dita de forma verdadeira. E o que Deus disse? Olha, no dia em que você comer do fruto, vocês vão morrer. No dia em que vocês tocarem no fruto da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. E o que está diante de nós aqui é a verdade sendo cumprida. A declaração de Deus para que, a partir da autonomia da humanidade, escolher desobedecer, colher como consequência a morte. Então o pecado não traz simplesmente culpa religiosa, de que descumprimos alguns deveres, alguns desígnios divinos. O pecado trouxe algo muito maior. O pecado trouxe ruptura nossa com Deus, trouxe ruptura nossa com o outro. A ponto de, quando indagado por Deus, Adão se esquivar e projetar a culpa sobre a sua mulher. A culpa é da mulher. Ruptura. Ruptura com o outro. Ruptura consigo, a ponto de sair em fuga. Ruptura com a criação, porque são expulsos do jardim. E por conta disso, o pecado traz sobre todos nós a morte. E isso nos confronta. Nos confronta porque nós arrumamos um jeito, neste tempo, de tentar viver esquecendo que nós somos mortais. E por isso que, intencionalmente, vez por outra, eu trago uma notícia um pouco intragável, mas necessária a este auditório, dizendo que nós que estamos aqui presentes não temos mais 100 anos de vida. Este auditório há de sumir sobre a face da terra e em mais pouco tempo ser esquecido. Basta você fazer um exercício mental e trazer o nome do seu tetravô, da sua tetravó. Alguns aqui com muito esforço vão chegar até o bisavô e a bisavó para mostrar que as gerações a pouca distância de nós já foram esquecidas. E esta verdade há de sobrepor a nossa existência para mostrar exatamente esta verdade. Mas nós tentamos esquecer isso. Nós continuamos enchendo as nossas agendas, continuamos acelerando o ritmo das nossas vidas, continuamos, de forma enganosa, tentando controlar o nosso futuro. Que garantia nós temos que estaremos aqui amanhã? Mas tem pessoas aqui já com planos para o ano que vem, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos. Simplesmente para nutrir uma expectativa dentro do coração. Mas vamos, num ritmo frenético, tentando construir os nossos nomes sobre a face da terra.
tentando deixar marcas da nossa jornada sobre a vida dos outros. Mas quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro de Gênesis, há uma honestidade exposta diante do nosso olhar. E essa honestidade é: você é a imagem de Deus, sim. Você é amado por Deus, sim. Mas lembre-se, você também é pó. Você é um fragmento de existência sobre a face da terra. Você é como uma brisa que agora existe, daqui a pouco não existe mais. Esta é uma verdade que vem ao nosso encontro, todos nós, a despeito da nossa raça, a despeito da nossa língua, a despeito da nossa condição econômica. Eu e você temos o mesmo destino. Toda criatura sobre a face da terra, todos nós temos o mesmo destino. Isso não é falta de fé. O que nós temos aqui é uma condição que revela a nós a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Porque a fé cristã não é uma fé que nega a morte. A fé cristã é uma fé que permite, nos condiciona a encarar a vida como ela é, inclusive a partir da perspectiva da morte. Porque esta é uma verdade. Eu já disse isso aqui. A morte é universal, a vida não é universal. Por que a morte é universal? Porque ela nos alcança a todos. E por que a vida não é universal? Porque nem todo mundo está vivendo a vida. Tem muita gente sobrevivendo por aí. Tem muito morto-vivo. Tem muita gente trafegando, moribundo, na alma, sobre a face da terra. Para que nós possamos, como eu os convidei no início, a parar, a desacelerar, a mudar o ritmo dos nossos corações e começarmos a refletir sobre aquilo que de fato é importante. E que muitas vezes fica soterrado diante daquilo que nós acreditamos ou definimos como importante para a nossa vida neste tempo. Ter, conquistar, aparecer, ganhar like, ganhar view. Aí nós vamos, lembrados pelo apóstolo Paulo, que nos coloca essa atenção de forma extremamente forte, lá para o capítulo 7 do livro dos Romanos, no verso 19, ele vai dizer, olha, o ser humano, ele conhece o bem, ele deseja o bem, mas ele vive um conflito. O que diz Paulo em Romanos capítulo 7, verso 19? Olha, eu estou tentando fazer aquilo que é bom, direito, correto, diante de Deus, porque eu tenho a consciência de que eu vivo diante de Deus. Então eu estou tentando, dia a dia, fazer o que é correto. Mas eu me pego, pelo contrário, praticando o mal que eu não desejo. Essa é uma verdade que me alcança. Essa é uma verdade que te alcança. A ponto do próprio apóstolo Paulo, no verso de número 24 do mesmo capítulo, declarar: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E aí ele pergunta: quem me livrará desse corpo marcado e sujeito à morte? À condição de morte. Lembre-se, a morte dá as suas caras antes de nós findarmos o nosso último suspiro sobre a existência. Tem muita gente que já morreu, mas continua andando. Por quê? Porque a morte sobrepôs a sua existência. São pessoas sem perspectiva de vida, sem esperança no olhar, sem sentido algum dentro do seu coração e da sua alma. De igual modo, a vida eterna dá suas caras em termos de prelúdio sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, dando-nos aquilo que de fato desejamos e necessitamos: paz, alegria, a despeito do que acontece ao nosso redor. Esses são os fragmentos, os prelúdios da vida sobre a existência. Assim como há o prelúdio e as fragmentações de manifestação da morte sobre a nossa existência. Só que o apóstolo Paulo não termina no desespero. Quando você avança para o capítulo 8 do livro de Paulo aos Romanos, ele diz que os que têm os primeiros frutos do Espírito
mesmo que ainda sobre a terra andando gemem, eles aguardam a redenção do corpo. Ou seja, a Bíblia ela não está romantizando a nossa condição. A Bíblia declara, nós já fomos alcançados pela graça de Deus, mas nós ainda gememos, sofremos. E como temos sofrido como nação, como humanidade? Marcas da injustiça, da desigualdade, da maldade, da crueldade. Você e eu, pela fé, já pertencemos a Cristo Jesus, mas ainda aguardamos, trafegando sobre a face da terra, aquele glorioso dia que seremos alcançados por uma nova vida, agora com o corpo glorificado, aperfeiçoado. Nós já temos vida no Espírito, mas ainda precisamos caminhar sobre a vida presos nesse corpo mortal, porque lembre-se, o que você é não é isso que eu vejo, não é isso que reflete diante de um espelho. O que você é o que você tem por dentro, é o que você de fato é por dentro. Isso é você. Você não é esse estético, com cabelo, sem cabelo, magro, gordo, bem vestido, muito bem vestido, perfumado, perfumada. Este não é você. Esta é a maquiagem que você pôs sobre essa barraca. Porque o seu corpo é uma barraca que você habita. Uma barraca que vai sofrendo o desgaste do tempo, porque o que de fato você é alma, é ser vivente. Isso que você é por dentro é que durará para sempre. Que há de romper este tempo e ir para a eternidade. Isso é quem você é. Por isso que Gênesis capítulo 5 é honesto. Gênesis 5 não nos tira da realidade, diferente dessas mensagens coaches que a gente vê por aí, de autoajuda, de manipulação linguística, fazendo com que o auditório ouça o que o auditório quer ouvir. A palavra genuína de Deus, não. Ela é honesta. Olha, vocês são sim amados por Deus, vocês são sim feitos à imagem e semelhança de Deus, mas lembrem-se, vocês continuam caminhando à sombra da morte. Não adianta vir com pensamento positivo, eu vou durar, vai dar certo. Porque não é assim que a vida acontece. Tem a turma aí da mandinga gospel, da macumba gospel, da boa cumba gospel. Isso não funciona. Isso é para gente que não lê a palavra de Deus. Isso é para gente que está distante do Cristo ressurreto. Essa mensagem é diabólica. Porque a mensagem de Deus lembra-nos quem nós somos e diante de quem nós estamos. Para que a partir da consciência da nossa fraqueza, da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, da nossa finitude, nós possamos desacelerar, olhar para os céus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Por favor, Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. Controle, Deus, por meio do teu Espírito Santo, essa besta fera que está dentro de mim. Que de vez em quando quer dar suas caras. Que me convida a acessar certos sites. Que me convida a desviar o olhar para determinados lugares. Que faz brotar dentro de mim certos pensamentos que eu sei que desagradam o coração do Senhor. Por favor, que o teu Espírito sempre possa cutucar o meu ombro e lembrar: opa, peraí, você vai, Daniel, me trocar por conta desse momento, dessa situação? Nós precisamos disso. Então, Gênesis 5 não é simplesmente uma lista de morte. Até porque, se você já leu o capítulo número 5, você foi surpreendido e surpreendida por algo inusitado que está no meio do capítulo. Porque no meio de tantas declarações, fulano viveu, gerou filhos e morreu, fulano viveu, gerou filhos e morreu, o texto nos traz a história de um homem que andou com Deus. E diferente dos outros, não se diz simplesmente: Enoque viveu, gerou filhos, andou com Deus e morreu. O texto diz que Enoque viveu, gerou filhos, andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. No meio de uma genealogia marcada pela morte, surge um homem que anda com Deus,
E porque aprendeu a andar com Deus no meio do ambiente da morte, fez surgir uma brecha de esperança. E esta brecha de esperança, revelada a nós por meio da vida de um homem, gente como a gente, chamado Enoque, somos lembrados que mesmo fora do jardim, ainda é possível caminhar com Deus. Mesmo vivendo diante de um mundo marcado pela morte, ainda é possível viver uma vida repleta de sentido e de significado. Mesmo carregando sobre nós a identidade adâmica, nós ainda somos convidados, chamados a andar com Deus. Por isso que a pergunta para nós, nesta manhã, é simples. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Porque fato é que você e eu somos, já disse, bonecos de barro andantes e falantes. Estamos o tempo todo trafegando sobre a existência. Estamos sempre indo para algum lugar. A questão é que alguns estão indo com medo. Outros estão caminhando com pressa, acelerados, a ponto de não prestar atenção na vida. Outros ainda estão andando sobre a existência, carregando culpa, marcas do passado, feridas ainda abertas. Pessoas que trafegam sobre a existência movidos pela comparação, nunca satisfeitos, nunca gratos, nunca contentes. Sabe a questão do contentamento? Ser grato pelo que tem. Mas não gente tomada pelo orgulho, gente tomada pela distração. Por isso, Gênesis 5, nessa manhã, nos faz um convite ainda mais profundo. Aprender a andar em meio a uma geração marcada pela morte com o autor da vida. Aprender a andar no vale de sombra e morte, com o seu coração esperançoso e confortado, sabendo que o Senhor é o seu pastor, que a sua vara e o seu cajado vão, em qualquer tempo, em qualquer momento, diante de qualquer circunstância que você esteja enfrentando, trazer consolo sobre a sua vida, trazer conforto à sua alma. Porque uma das coisas que a palavra de Deus revela, a verdadeira palavra de Deus revela, é que nós não andamos sobre a vida sem dor. Nós não andamos sobre essa existência blindados. Você não tem uma cápsula Ultra Mega Gospel Max Plus que te livra da realidade da vida, não. O que a palavra de Deus vem mostrar para nós é que nós andamos sobre a existência com Deus e precisamos aprender, andando sobre a existência com Deus, viver diante de Deus, para Deus. A ponto de, no meio de tanto agito, de tanto ruído, de tanta informação, termos os nossos ouvidos abertos a ouvir a voz de Deus. A ponto de, a despeito do que está assolando a nossa existência, tentando ferir o nosso coração, sermos, sobretudo, sustentados pela graça de Deus. Entendendo que o que nos sustenta de verdade não é o nosso emprego, não é o nosso patrimônio, não são as nossas competências. Você não chegou até aqui por força própria, você não é autoexistente, você não é autossuficiente. Você e eu chegamos até aqui porque Papai do Céu pegou a nossa mão e nos trouxe até aqui. Nós fomos conduzidos por Ele. E vamos nessa travessia falhar, pecar, ferir o coração de Deus. Quantos de nós não ferimos o coração de Deus essa semana? Porque decidimos arrogantemente fazer movimentos para atender os desejos da nossa carne. E aí nos arrependemos. Aí clamamos. E o que o Papai do Céu faz? Vem ao nosso encontro, nos abraça. Porque todas as vezes que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele derrama sobre nós sua graça, Ele derrama sobre nós o seu perdão. Então esse é o desafio dessa manhã, é sairmos aqui prontos para viver diante dEle, ouvir a voz dEle, depender dEle, confiar nele. Esse é o convite de Deus para nós nessa manhã. E como que a gente responde a tudo isso? 4 orientações práticas para você. Primeiro,
Receba com dignidade. Desculpa, receba a sua dignidade com humildade. Receba a sua dignidade com humildade. Você é a imagem de Deus. Não se despreze. Não se despreze. Tome cuidado com as comparações. Agradeça a Deus pelo seu cabelo, porque você ainda os tem. É verdade. Não é? Agradeça a Deus por você conseguir andar, respirar, por sua mente funcionar. Seja satisfeito. Olhe para a sua imagem refletida diante do espelho e diga: eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus, porque a palavra que tem que sobrepor a sua alma não é o que o que a outra disse sobre você, mas o que Deus disse sobre você. Você é filho amado, você é filha amada. E consciente disso, lembre-se de que ao seu redor existem tantos outros filhos e filhas amadas por Deus, criados e criadas por Deus. Portanto, não despreze ninguém. Cada vida carrega um fragmento da imagem de Deus. Segundo, encare a sua mortalidade com fé. Você é pó. Você e eu estamos cada dia mais próximos do nosso fim, do nosso ponto final, do que o nosso ponto de origem. Cada dia mais distantes do nosso berço e cada dia mais próximos da nossa sepultura. Esta é uma verdade sobre todos nós. Então, em nome de Jesus, pare de viver como se você fosse eterno. Porque você não é. Não vá tentando viver essa vida como se você fosse ficar sobre essa face da terra infinitamente. Reorganize as suas prioridades. Peça perdão enquanto é tempo. Ame enquanto é tempo. Abrace enquanto é tempo. Beije enquanto é tempo. Passe junto com aqueles que você ama tempo suficiente para não se arrepender. Porque uma das coisas que dói o meu coração no exercício do ministério pastoral é ter que participar de momentos fúnebres e contemplar pessoas que estão tentando pedir perdão para o defunto. Pessoas que estão beijando o defunto, que estão abraçando o defunto. Por quê? Porque não perdoaram enquanto havia vida, não beijaram enquanto havia vida, não abraçaram enquanto havia vida. E dá vontade de parar, interromper e falar assim: para com isso. Você está perdendo seu tempo. Porque não está mais aqui, você está beijando um corpo morto, sem vida alguma. É para que nós possamos sair daqui, ligar para quem nós amamos e dizer para essas pessoas: olha, eu lembrei de você, eu fui tocado por Deus nessa manhã para dizer para você simplesmente muito obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua existência. Eu queria dizer para você que eu te amo. Hoje de manhã, minha mãe me manda, 6h15 da manhã, uma mensagem: filho, mamãe te ama. Poucos têm o privilégio de ainda ter a sua mãe viva. E de poder receber da sua mãe, 6h15 da manhã, uma mensagem: mamãe te ama, filho. De poder abraçar o filho. De poder passar tempo com a filha. Porque no final das contas, a gente já tem dito isso aqui recorrentemente: o que vale a pena na vida, dinheiro não compra, a gente não pega. Isso tem a ver com harmonia, felicidade, perdão, alegria, paz. E normalmente, para não dizer de forma total, essas coisas estão ligadas a pessoas e não a coisa. A pessoas e não a coisa. Então ame mais, viva mais. Tem uma música de um poeta musical nosso que diz isso. Queria ter amado mais. Queria ter beijado mais. Eu queria, mas não dá mais. Então, enquanto ainda há tempo, encare a sua mortalidade com fé, com humildade, e usufrua do tempo que ainda você tem. Quanto tempo, eu não sei. Mas viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Terceiro, ande com Deus no meio de uma geração de morte. Ande com Deus no meio de uma geração de morte. Como Enoque, ande com Deus. Ande com Deus, cultive comunhão com Deus, caminhe com Deus na sua casa. Não transforme, em nome de Jesus, a sua casa num pedaço do inferno sobre a face da terra. Que a sua casa seja marcada por harmonia, amor, paz, refrigério.
fidelidade, cuidado. As nossas casas são ambientes sagrados. Cuidado que você coloca dentro da sua casa. Cuidado que você leva para dentro deste ambiente sagrado, para macular a presença do Espírito Santo de Deus. Caminhe com Deus no seu trabalho, seja ali luz. Não é um agente cristão secreto. Eu lembro uma vez, no início do meu ministério, eu nunca mais faço visita surpresa, não chego na casa de ninguém mais de surpresa, não chego no ambiente de trabalho, ninguém de surpresa. Eu aviso, toco trombeta, faço sinal de fumaça. Que eu já passei 2 vergonhas que até hoje eu carrego. E uma dessas foi no ambiente de trabalho, chegar lá, conversa vai, conversa vem com o indivíduo, eu estou vendo que ele está meio desconfortável, não estou entendendo nada. Aí passa alguém, sabe aquelas pessoas que está doida para saber o que está acontecendo e tal, e aí tudo bem, meu nome é fulano de tal, e você, sou Daniel, você conhece ele de onde? Eu sou pastor dele. Hã? Pastor dele, como assim? Ele é da igreja. Qual igreja? Eu falei, ixi, já sei onde que esse negócio vai dar. Eu falei, Igreja Batista. Como é que é? É Igreja Batista. Eu falei, vai que eu ainda vou ter que revelar o nome da igreja? Fulano é crente? Eu falei, então, até onde eu saiba é. Pelo menos um domingo é um crente bonito, cheiroso. Leva Deus para as suas decisões. Leve Deus para as suas conversas. Leve Deus para websites. Você já acessou o site com Deus? Porque se você acessa site com Deus, muita coisa pode mudar. Leve Deus para as suas conversas de WhatsApp. Por último, fixe sua esperança em Cristo. Você não vai ser salvo porque você nega a sua fraqueza. Eu sou um super-homem. Eu sou uma super-mulher. Você não vai ser salvo por ficar tentando vencer a morte. Eu vou passar mais 1 quilo disso, mais 1 quilo daquilo, vou repuxar daqui, vou repuxar de lá. Tem uma turma aí que se passar perto, pelo menos 50 metros de uma churrasqueira, entorta tudo. Porque está puxado, tem gente está tão puxado que se mexer o dedão, fecha o olho. Gente, aceite a condição. Aceite a condição. Não fica tentando tapear a morte, não tenta. Porque vai morrer toda repuxado, toda repuxada. Vai morrer. Gente, é rir para não chorar. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu estava tentando desviar o meu olhar, porque eu falei assim, gente, o que é isso que está aqui diante de mim? A versão eu conseguia fechar a boca, ela falava assim, tudo bom? Tudo jóia? Eu sei, Senhor da glória, desce agora e me explica o que está acontecendo aqui. Você e eu carregamos desejos dentro da nossa alma que o mundo não consegue satisfazer. Você pode se emperequetar todo. Você pode se repuxar toda. Você vai continuar dentro de você com um vazio que só Deus pode preencher. E sabe qual que é a nossa agonia com relação à velhice, com relação à morte? É porque a gente não foi feito para isso. É por isso que a gente fica agoniado com esse negócio. Por isso que a gente fica tentando encontrar atalhos, maneiras de driblar a morte. Eu vou driblar a morte. É porque eu vou fazer isso. Não vai. Não vai. Ela vai bater cedo ou tarde à sua porta. E a pergunta é, como que você está vivendo? Como que você está vivendo? Então, o fundamento de hoje é este. Você e eu somos filhos de Adão. Natureza adâmica, marcados pela morte. Só que pela graça de Deus em Cristo Jesus, você e eu fomos alcançados pelo poder da ressurreição. A morte não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas. E glória a Deus por isso. Agora, o que define a nossa virada de chave, sair daqui e sermos transportados para a vida eterna, é a forma como a gente anda aqui. Porque se nós não aprendemos a andar com Deus aqui, desculpa, mas nós estamos dizendo, papai, quer saber de uma coisa?
eu não estou afim de andar com o senhor lá também, não. Então, olhe para dentro de você e encontre dentro de você esperança, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Ande com Deus, sirva com amor, confesse com humildade, espere com fé. Porque em Cristo Jesus, o refrão da morte, que nós vimos no capítulo 5 de Gênesis, e morreu, foi vencido por Cristo Jesus. E o Espírito que fez com que, ao terceiro dia, ele fosse resgatado do mundo dos mortos e o trouxesse à vida, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre a sua vida. Que você viva uma vida genuinamente marcada pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.